Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje vamos falar sobre a diferença entre esses dois temas, crescimento e desenvolvimento. Então fiquem comigo. O debate público é tomado por essas questões, o debate político também. Pode ser um político de direita, pode ser um político de esquerda, pode ser um governo de direita ou um governo de esquerda, não importa. Todos eles festejam e desejam um crescimento. E todos eles lamentam, enfim, um período de não crescimento, né, ou de encolhimento da economia. Essas questões são muito importantes porque elas perpetuam, transpassam pela vida das pessoas, mas muitos de nós não entendem a diferença de cada um desses pontos e nem como isso de fato funciona. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Crescimento é desejável por todos. Existem alguns indicadores sociais, indicadores econômicos, que nos ajudam a entender um pouquinho melhor isso. O crescimento, por exemplo, a gente toma como indicador o PIB. O que quer dizer PIB mesmo, professor? Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto nada mais é do que o conjunto de todas as coisas que nós produzimos ao longo do ano. Cada vez que a gente sai de casa para comprar um pãozinho, para comprar uma máscara nova, sei lá, a gente está, de certa forma, contribuindo para o crescimento do PIB. Cada vez que a gente sai para trabalhar ou pagamos as nossas contas, estamos também contribuindo para o crescimento do PIB. E aí você soma quanto um país produziu a mais no ano em relação ao ano anterior, nós temos um PIB que cresceu ou então um PIB que encolheu. O grande lance é o seguinte, PIB é um conceito tecnicamente econômico. E de fato, quanto mais as pessoas trabalharem, quanto mais as pessoas consumirem, maior será um PIB de um país. Mas a gente não pode esquecer nunca que nós vivemos num mundo globalizado. Então não adianta apenas, por exemplo, as pessoas no Brasil consumirem e trabalharem se os nossos produtos não forem comprados pelos outros países. Nesse caso, se a gente imaginar uma situação onde, por exemplo, China ou os Estados Unidos deixam de comprar os produtos brasileiros, certamente o nosso PIB vai diminuir e o trabalho dos brasileiros também vai diminuir. O que o professor quer dizer com isso? Não existe nenhum país no mundo que seja, digamos assim, autossustentável, que possa ter seu PIB aumentado apenas com o mercado interno. Somos dependentes do mercado externo também. Pois bem, dito isso, nós vamos para outros indicadores importantes que vão versar sobre desenvolvimento. E nesse caso eu destaco dois de maneira especial. O primeiro deles é o IDH, desenvolvido pelo economista indiano, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ao contrário do PIB, que leva apenas em consideração o produto interno bruto, aquilo que um país produziu e vendeu, o IDH tenta mensurar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas, levando em consideração aspectos como, por exemplo, a longevitude ou longevidade. Quanto mais as pessoas vivem num país. Porque entende-se que num país onde as pessoas vivem muito, significa que elas têm acesso a um sistema de saúde de qualidade, acesso a médicos, acesso a medicamentos. Leva em consideração também a escolaridade ou o nível de formação, porque num país onde a maioria das pessoas tem alta escolaridade, significa dizer também que elas tiveram acesso a um bom sistema de educação. E é claro, o IDH também leva em consideração a renda. Por quê? Um país onde as pessoas têm uma renda maior, inevitavelmente significa que elas têm acesso a empregos melhores, com melhores salários, o que vai levar a ter elas acesso a melhores bens culturais, a mais formas de entretenimento, a mais formas de lazer e, nesse caso, uma vida melhor. Então reparem, o IDH, nesse sentido, é um instrumento de análise da realidade social que é muito mais completo do que o PIB. E junto com o IDH vem um outro índice muito interessante que é chamado índice de Gini, ou como eu prefiro dizer, índice de Gini. Por quê? Gini é um matemático italiano, Conrado Gini, que desenvolveu uma fórmula matemática para calcular a desigualdade de renda de um país. Chamamos isso de índice de Gini. De modo geral, a gente compara os 20% mais ricos de um país com os 20% mais pobres. Quanto esses 20% ganharam no último ano e quanto os 20% lá de cá ganharam nesse último ano. Então, de modo geral, o índice de Gini varia entre 0 e 1. Os países com Gini mais próximos a 0 são os países com menor desigualdade, enquanto os países com índice de Gini mais próximo a 1 são os países com maior desigualdade. E, obviamente, quanto for maior a desigualdade, pior também é a qualidade de vida da maioria das pessoas.
E aqui a gente chega no ponto central da diferença entre crescimento e desenvolvimento. Enquanto o crescimento é um conceito tipicamente econômico medido pelo PIB, desenvolvimento é um conceito econômico, mas também social, medido pelo IDH e pelo Gini. E qual é o pulo do gato aqui? Nem sempre os países que apresentam ou demonstram grande crescimento são países também que apresentam melhoria na qualidade de vida das pessoas. Imagine uma tabela, de um lado os IDHs, do outro lado os PIBs, ou os PIBOs, como vocês preferirem. Eu gosto de tomar como exemplo os Estados Unidos. Se a gente levar em consideração dados de 2016, o PIB dos Estados Unidos batia a casa de 17 trilhões de dólares, enquanto o PIB da China, o segundo colocado, era 10 trilhões, ou seja, quase 70% a mais do que o segundo colocado. Aí você poderia imaginar que um país como os Estados Unidos, com um PIB de 17 trilhões, corresponderia a uma ampla qualidade de vida das pessoas. Mas é aí que não. Quando você vai ver, por exemplo, o IDH dos Estados Unidos, ele lidera a lista com o melhor PIB, mas o seu IDH está lá em 13º, 14º. O mesmo vale para o índice de Gini. Por exemplo, o índice de Gini nos Estados Unidos agora, 2018, 2019, dados bem recentes, está atingindo a marca de 0,40 alguma coisa, o maior índice da história. Então, desde 2008, por exemplo, com a grande crise econômica que nós tivemos naquele momento, o PIB americano cresceu muitas vezes. Mas, paralelamente ao crescimento do PIB americano, o índice de Gini também cresceu e o IDH diminuiu. O que isto quer dizer? Que todo esse crescimento econômico está se concentrando na mão dos 20% mais ricos e deixando os 20% mais pobres em situações precárias. Por isso, alguns estudos já apontam, por exemplo, que a qualidade de vida do trabalhador médio americano em 2019 e 2020 é a mesma que eles tinham nos anos 80. Ou seja, o país cresceu, a economia cresceu, mas a qualidade de vida das pessoas não. E é nesse ponto central que nós encontramos a diferença entre crescimento como um conceito econômico e desenvolvimento como um conceito social atrelado à ideia de qualidade de vida. Crescimento mensurado pelo PIB, desenvolvimento mensurado pelo IDH e pelo índice de Gini. E é legal a gente ver como o Brasil se encaixa nessa história. E olhar para o Brasil dos últimos 20 anos ou 30, a gente percebe que nós tivemos também um crescimento do PIB bem acelerado, um crescimento do IDH e uma diminuição do índice de Gini, mas ainda assim de maneira muito pequena, o que nos leva a ver também que a maior parte do PIB brasileiro também tem se concentrado na mão dos 20% mais ricos. E aliás, eu diria para vocês que isso é um fenômeno quase que mundial, com algumas exceções. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês essa diferença entre igualdade e entre crescimento e desenvolvimento. Se curtiram o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário, deixem aquele like para fortalecer. No mais, forte abraço a todos e valeu!